João capítulo 15, dos versos 1 ao 11. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, para que nós possamos proceder a esta leitura bíblica. Eu lerei, os irmãos acompanhem visualmente a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 15, dos versos 1 ao 11. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu permaneço e tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos orar, meus amados. Obrigado, Pai, por este momento de culto, de adoração ao Senhor. Nós rogamos a Ti, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que o Senhor aplique, ó Deus, esta palavra em nossos corações, em conformidade com a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Meus queridos, esse texto da palavra do Senhor, nós podemos aqui verificar o Senhor Jesus transmitindo mais uma parábola ou uma metáfora. E nesta metáfora nós podemos aqui perceber três personagens que estão envolvidos ou que são referidos nesta parábola. Ele fala sobre a videira, sobre o agricultor e os ramos. A videira como sendo o próprio Jesus, o agricultor como sendo o Pai e os ramos como sendo os seus discípulos. E ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, o Pai, o agricultor, e todo o que dá fruto, obviamente, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, vejam, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele refere aos seus discípulos como ramos que estão nele, ele que é a videira verdadeira. O Pai, obviamente, é o agricultor. É interessante que essa expressão, estando em mim, ela representa a verdade posicional dos discípulos em relação a Cristo, bem como também em relação ao Pai. Ou seja, nós estamos em Cristo, nós permanecemos em Cristo. Essa é a condição dos discípulos. Uma condição, obviamente, que é posicional, é a nossa posição diante do nosso Cristo, perante o nosso Deus, e deve ser também assim em relação aos nossos irmãos. Esse termo, meus amados, descreve de maneira figurativa o relacionamento de uma pessoa, dos seus discípulos, com Cristo, que é de tal modo que Deus trata essa pessoa como trataria Jesus. Nós fazemos parte desta videira, sendo obviamente este ramo, nós estamos em Cristo. Portanto, vejam, estar em Cristo coloca o indivíduo, coloca a pessoa em um relacionamento correto com o Pai.
aquele que é o agricultor, conforme nos diz a palavra do nosso Deus. Mas vejam que nos diz ainda as Escrituras, que estando em Cristo, já não há mais nenhuma condenação para nós. Nós estamos em Cristo, é a verdade posicional. O crente é visto como alguém que possui a mesma reputação do Senhor Jesus. É interessante que nos diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificados e por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Posicionalmente, nós somos justos perante o Senhor. Por quê? Porque nós fomos justificados. Nós fomos justificados, portanto, nós permanecemos em Cristo. É interessante que o Senhor Jesus, afirmado ou tendo assegurado o destino eterno do crente, ele deixa de lado essa questão da nossa posição nele e parte agora para o aspecto da produção, das consequências do estar em Cristo. Se estamos em Cristo, se permanecemos em Cristo, então nós precisamos evidenciar que permanecemos em Cristo através dos frutos. E o verdadeiro discípulo, ele haverá de produzir muitos frutos. Porque vejam, queridos, o propósito de um ramo não é diferente do propósito da videira. E o propósito é justamente produzir fruto. O propósito da parábola de Jesus é ensinar os crentes a viver como cidadãos do novo reino e por meio da aplicação de um conceito que ele afirmou, ou que ele disse, que ele chamou de permanecer. Sendo assim, nós vamos observar esse texto, e hoje de maneira rápida, de forma objetiva, nós vamos visualizar aqui, meus amados irmãos, 4 resultados ou 4 frutos, 4 consequências do permanecer em Cristo. Primeira consequência, as orações são respondidas. Veja aí no versículo 7, o Senhor disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Percebam, que nós precisamos, obviamente, compreender adequadamente este versículo, pois algumas pessoas se apropriam desse verso, dessa palavra do Senhor, e querem fazer de Deus o gênio da lâmpada, o qual nós vamos esfregar ali a lâmpada, fazer um pedido, não apenas 3 desejos, mas muitos, vários, e todos eles devem ser atendidos, porque afirmamos, estamos em Cristo, permanecemos em Deus, e assim sendo, nós devemos ser supridos ou ser respondidos de maneira positiva em todas as nossas demandas, exigências e petições. Contudo, meus irmãos, nós vamos aqui verificar que a promessa do Senhor, ela é condicional. Ele diz: se permanecerdes, se estivermos conectados à videira e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus, as nossas orações serão respondidas. Por quê? Porque elas não serão orações egoístas, mas serão orações que visam a glória de Deus, que visam a exaltação do Senhor. E nós sabemos também, obviamente, a partir daquilo que Jesus afirmou lá no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, quando ele disse que o Pai Celestial, ele nos dará boas coisas. Boas coisas, claro, a partir das nossas petições, a partir das nossas orações. Então, pela oração, o Senhor Deus, ele nos dará boas coisas. Ele não nos dará todas as coisas, mas ele nos dará aquilo que ele julga pertinente, bom, adequado para nós enquanto servos de Deus, enquanto povo do Senhor. Pensando ainda naquilo que Jesus disse quando falou lá no Sermão do Monte, dizendo que o Pai Celestial dará boas coisas aos seus filhos. Às vezes, obviamente, uma boa coisa para o seu filho é um não.
é um espere, é um aguarde. E assim, meus amados irmãos, o Senhor Deus, Ele está trabalhando em nossa vida, em nosso caráter. Mas percebamos, de acordo com aquilo que nos diz o texto da palavra do Senhor, aqueles que permanecem em Cristo, eles vão sendo moldados dia a dia à semelhança e ao caráter de Cristo, e assim sendo, meus amados irmãos, nós vamos buscar ao nosso Deus com um propósito mais altruístas, que objetivam a sua glória, a sua honra, a sua exaltação, e consequentemente as nossas orações serão respondidas. Portanto, oremos ao Senhor, busquemos ao nosso Deus, mesmo porque essa também é uma consequência do permanecer em Cristo. Quem está em Cristo, ora. Quem está em Cristo, busca a Deus. Quem está em Cristo, procura ter comunhão com o Todo-Poderoso através da oração. Mas, em segundo lugar, o segundo resultado ou consequência do permanecer em Cristo é que Deus, Ele é glorificado, Ele é exaltado. Vejam, meus amados, aí no versículo 8, quando disse o Senhor Jesus: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. À medida que exibimos o caráter de Jesus e obedecemos os seus mandamentos da mesma maneira que Ele obedeceu ao Pai, o Deus Trino receberá todo o crédito. Deus, Ele será exaltado, porque obviamente nesse aspecto do obedecer, nós podemos até certo ponto, obviamente, nos assemelhar ao nosso Cristo, quando obedecemos, quando nos esmeramos nesse propósito de obedecer ao Pai. O Senhor se alegra em ver-nos refletindo o seu caráter, e em resposta, Ele procura oportunidade para demonstrar amor em relação aos seus filhos. Então, vejam, meus amados irmãos, que o permanecendo em Cristo, orando, as nossas orações serão respondidas, mas vejam que o Senhor Deus, Ele é glorificado. É glorificado porque nós evidenciaremos que estamos permanecendo no Senhor através dos frutos. O texto aí nos ensina que os discípulos verdadeiros que permanecem em Cristo, eles são frutíferos e eles produzirão bons frutos, vale salientar, porque o próprio Jesus disse que uma árvore má, ela não pode produzir frutos bons. E o contrário também é verdadeiro. Então, meus irmãos, vejam, nós que permanecemos, que estamos em Cristo, nós precisamos também, dia a dia, evidenciar essa permanência, essa verdade que é também posicional, através de frutos dignos de arrependimento, através de frutos de uma prática, de uma conduta, de um comportamento que exalta a Deus, que engrandece ao Senhor. Os discípulos, eles serão, ou eles são frutíferos. E aí vale salientar que ser discípulo é diferente de ser religioso. É algo distinto. O discípulo, ele busca obedecer o mestre. O discípulo busca submeter-se aos ensinos de Cristo, do Senhor. E todo o ensino, ele se esmera nesse propósito. Ele busca viver a vontade do Senhor, e assim Deus é glorificado. Uma terceira consequência, meus queridos irmãos, do permanecer em Cristo, é que o amor, ele é estimulado, bem como também vivenciado. Vejamos os versos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O Senhor Jesus nos mostra que é algo natural, é algo comum, é uma consequência normal, nós apresentarmos como evidência do permanecer nele o amor. O amor, ele será estimulado. E aí percebamos, meus queridos, que há aqui uma ausência de luta ou esforço nesse sentido, porque o permanecer em Cristo automaticamente deverá nos conduzir
ao amor. Quando permanecemos em Cristo, as qualidades de caráter que honram o Senhor, elas começam a surgir. É aquele ou aquela que eram iracundos, que ficavam enraivecidos muito facilmente, agora vão ser moldados, vão ser transformados, lapidados pela palavra de Deus. E esse encontro com Cristo haverá de lhe impulsionar a viver o amor do Senhor, a deixar de lado a ira, o ressentimento, as mágoas e viver o amor de maneira prática, perdoando, e viver o amor de forma prática, pedindo perdão quando necessário for, mesmo porque o amor, ele é prático. Tanto é que o Senhor Jesus, ele afirmou: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Percebem que essencialmente o amor cristão, ele é prático. Quando o Senhor Jesus, ele fala justamente sobre a necessidade de guardar os mandamentos. Guardar, claro, no sentido de praticar, de obedecer, de submeter-se aos mandamentos do Senhor. E isso em todos os aspectos. Amando a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, alma e entendimento, mas amando ao próximo como a nós mesmos. Amando até mesmo, meus irmãos, aqueles que nos perseguem, aqueles que se fazem os nossos inimigos, mesmo porque diz a palavra de Deus: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é assim que devemos proceder, buscar a paz, no que depender de nós, assim deve ser. Mas percebam que o amor cristão, ele é prático, e o permanecer em Cristo irá nos conduzir a esse amor verdadeiro. É interessante que ainda aqui no capítulo 14 de João, nos versos 15 e 21, o Senhor Jesus, falando a respeito do amor, ele relaciona com o guardar os mandamentos. Verso 15 do capítulo 14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebem, queridos irmãos, que o amor cristão, ele é essencialmente prático. Pelo fato que Deus é amor, nós precisamos também evidenciar essa característica que é distintiva do cristão. Então, claro, ame o seu próximo, demonstre amor prático, perdoando, agindo no sentido de auxiliar, de ajudar, sendo um facilitador, mas principalmente anunciando, pregando o evangelho àqueles que estão ao seu lado, aqueles que carecem de ouvir a palavra da salvação, a palavra de vida eterna, aqueles que carecem, que precisam de um encontro salvador com Jesus. Esta pregação, este anúncio é uma grande demonstração do amor de Deus, o amor do Senhor que vive em você, que você está transbordando, está transferindo, está repassando para os outros. Por fim, meus amados irmãos, uma quarta consequência do permanecer em Cristo é que a alegria, ela será transbordante. A alegria será transbordante. A alegria será verdadeira. O verso 11, o Senhor diz: eu tenho vos dito estas coisas, estas palavras, para que o meu gozo ou a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo ou alegria, satisfação, seja completo, seja total. Então, vejam que o Senhor Jesus, ele tem preocupação para que os seus discípulos possam viver de forma alegre, de maneira satisfeita, possam ter plenitude de alegria. É interessante que o salmista nos diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor há satisfação. Por quê, meus irmãos? Nós somos criados com o propósito de servir a Deus, de viver para o Senhor.
E já disse Agostinho, servo do Senhor que viveu no final do 4º século, bispo de Tagasta, lá na África, na época, ele disse em sua oração: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Enquanto não repousarmos em Deus, não estarmos ligados a Deus, ligados ao Senhor através de Cristo Jesus, o nosso coração estará inquieto, insatisfeito, infeliz. E assim sendo, o ser humano, ele busca satisfação em outras coisas, felicidade naquilo que não traz realmente felicidade, em relacionamentos, no sexo, nas drogas, falo no sexo ilícito, nas drogas, em coisas, meus amados irmãos, que de fato não proporciona essa alegria verdadeira, permanente. A alegria permanente e verdadeira, ela está em Cristo, em servir a Deus, em estar unido a Cristo. E vejam, queridos, a preocupação do Senhor em relação aos seus discípulos. E Ele diz: olha, vocês estando unidos a mim, vivendo obviamente a minha vontade, vocês desfrutarão de uma satisfação, de uma alegria transbordante, eterna, verdadeira, desse contentamento que é profundo, desse contentamento, meus irmãos, que transcende as circunstâncias temporais e terrenas. É interessante que nos mostra a palavra de Deus, tanto o Senhor Jesus, quanto o apóstolo Paulo, posteriormente, claro, replicando o ensino do Senhor Jesus, ele nos mostra que a alegria cristã, ela é realmente ultra circunstancial. Ela vai além daquilo que nós estamos vivenciando neste mundo. Portanto, a alegria cristã, ela pode sim ser desfrutada, ela pode sim ser vivenciada e sentida, mesmo em momentos de provação, de tribulação, de dificuldades. Por quê? Porque a nossa alegria estará naquele que é a fonte de satisfação, estará em Deus, estará no Todo-Poderoso. A nossa alegria estará em permanecer e pertencer a Cristo. E isso, meus amados irmãos, perpassa aquilo que é terreno, aquilo que é temporal, aquilo que é momentâneo. E aqui, obviamente, nós vamos saber viver contente, conforme disse Paulo, em toda e qualquer situação. Em situação de abundância, de tranquilidade, mas também de escassez, de lutas, em circunstâncias de paz, em circunstâncias de tranquilidade, mas também quando vier as tribulações, as lutas, as dificuldades, nós estaremos satisfeitos, felizes, porque a nossa felicidade e alegria está em Deus, está em permanecer em Cristo. E aqueles que permanecem em Cristo desfrutam, meus amados irmãos, de uma alegria que é profunda, que é transbordante, que é sincera, que vem da completa segurança e confiança no Senhor, nas palavras do Senhor. O Senhor que nos disse essas coisas justamente para que tenhamos alegria, uma alegria que o mundo não pode proporcionar. Portanto, meus amados irmãos, permaneçamos no Senhor. Permaneçamos em Cristo, nós que somos a videira, ou melhor, os ramos, nele que é a videira, e permanecendo nele que nós possamos produzir muitos frutos, frutos que glorifiquem a Deus, frutos que evidenciem um amor verdadeiro, uma alegria transbordante, frutos que sejam evidenciados por orações altruístas e por uma preocupação autêntica em relação ao bem-estar do nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique Sua palavra nos nossos corações, nos ajude para que nós possamos obedecê-lo, honrá-lo e dia a dia, de fato, permanecer nele e evidenciar essa permanência através de muitos frutos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, vamos ficar em pé, meus amados irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, bendizer ao Senhor pela Tua palavra, queremos também, Senhor, Te agradecer porque através de Cristo nós fomos resgatados,
nós fomos libertos do nosso pecado, nós fomos resgatados, ó Deus, da nossa condição pecaminosa. Estávamos presos, emaranhados, mortos em nossos delitos e pecados, mas bendizemos ao Senhor, querido Pai, porque através de Cristo nós fomos libertos, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E assim sendo, ó Pai, a verdade é que agora nós permanecemos em Cristo e nós pertencemos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque a verdade é que nós fomos justificados em Cristo e agora perante o Senhor nós somos justos, porque o Senhor nos olha mediante o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, e assim o Senhor nos vê purificados, limpos, lavados. Obrigado, bondoso Pai, porque nós pertencemos ao Senhor, nós permanecemos em Cristo, e abençoa-nos, bondoso Pai, para que dia a dia nós possamos produzir muitos frutos dignos de arrependimento, frutos, ó Pai, que evidenciem que nós amamos ao Senhor, frutos, ó Deus, que glorificam o Teu nome e que possam, ó Pai, cada vez mais contribuir para a nossa santificação, para a nossa comunhão com o Senhor, mas também, Senhor Deus, contribuir para o estabelecimento do Teu reino, a expansão da Tua igreja aqui neste mundo, bondoso Pai. Usa-nos, ó Deus, nesse propósito, age em nossas vidas, para que sejamos dia a dia revestidos com o Teu Santo Espírito e possamos, ó Pai, viver a Tua verdade, viver a Tua vontade, e que o Pai possa dia a dia, que o Senhor possa dia a dia cuidar de cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, frutificar abundantemente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Receber a bênção, meus amados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repousem sobre vocês, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, podem se assentar.